tarde, e a paz seja convosco, amém? Mais um dia no sofá da Lu, esse dia que o Senhor preparou para que nós pudéssemos glorificar o nome do Senhor Jesus. Hoje eu estou aqui para ler uma palavra, para trazer uma palavra direta do trono do Senhor Jesus em agradecimento ao nosso Deus. Então eu quero estar lendo no Salmo 92, no versículo 1, que diz assim: Bom é louvar ao Senhor e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo, para de manhã anunciar a tua benignidade e todas as noites a tua fidelidade. Ah, essa palavra é maravilhosa. Eu estava estudando sobre uma palavra sobre gratidão a Deus. E tem tantas palavras para nós glorificar o nome do Senhor. Aqui na palavra do Senhor tem tantas palavras, né, que a gente pode pronunciar em gratidão a Ele. Mas eu me lembrei lá no início da minha conversão, quando eu chegava na igreja, com tantas dificuldades, tantas necessidades, e eu vi o meu pastor, quando o meu pastor pregava e falava nessa palavra e dizia que nós tínhamos que cantar louvor, que Deus era altíssimo, e falava da grandeza do nosso Senhor, e falava que de manhã ele anunciava as maravilhas e que de noite ele continuava sendo fiel. E isso confortava tanto o meu coração, embora tantas dificuldades, embora nós tivéssemos vindo de uma cidade para outra, não sem conhecer ninguém, dificuldade de emprego, criança pequena, tantas lutas que eu com meu esposo nós passamos, mas em meio a tantas coisas a palavra do Senhor nos confortava, né? Confortava o meu coração. E essa palavra, neste dia, hoje, eu estou falando para ser grata. Eu quero dizer, Senhor, o quanto eu sou grata a Deus por tudo que o Senhor tem feito ao decorrer da minha vida toda, ao decorrer deste ano. Esse ano que a gente só vê as pessoas falar coisas tristes, né, desse ano, porque foi um ano especial. E realmente aconteceu muitas coisas que entristeceram a nós, muitas pessoas partiram, muitas pessoas adoeceram, mas também aconteceu coisas boas também. E é nas coisas boas que eu quero glorificar a Deus. Eu quero glorificar a Deus porque hoje pela manhã eu pude abrir os meus olhos e ver que eu estava viva, que os meus filhos estavam vivos, que o meu esposo estava com vida, que eu pude levantar os meus braços, jogar minhas pernas para fora da cama, glorificar a Deus. E esse é um motivo de eu ser grata a Deus. E que nós temos que valorizar o dia de hoje. Hoje é o dia de sermos gratos. Nós temos que fazer, sabe, um jardim na nossa vida, na nossa história, um jardim de gratidão. E nesse jardim de gratidão, eu certa vez eu fiz um estudo que diz que nesse jardim que nós construímos para nós e Deus existe uma porta, e uma porta que só nós temos a fechadura, e quando nós entramos é nós e Deus. E nesse jardim de intimidade com Deus nós vamos ali e rendemos graças a Deus, agradecemos por tudo que Deus nos faz. Então eu quero ser grata por este ano, por eu ter ficado mais próximo de Deus. No meio da pandemia, o Senhor despertou a nos fazer, trazer essas palavras neste canal, para que as pessoas pudessem ver e ouvir a palavra de Deus, saber que existe esperança. Eu sei que muitas pessoas entraram em depressão, devido à pandemia, mas para mesmo aquelas que estão em depressão no meio da pandemia, existe uma esperança, existe um Deus de cura, um Deus de milagre, e Deus está curando. Deus já curou muitas pessoas, muitas pessoas ficaram enfermas e já foram curadas por várias enfermidades, não apenas o Covid, mas várias enfermidades.
Deus, ele cura. Então nós temos que ser gratos. Por isso eu sou grata, porque Deus nos inspirou a trazer este canal, a colocar este canal e trazer palavras aqui. Pessoas têm passado, trazendo um banquete aqui, direto do trono do nosso Senhor Jesus. Então ele anuncia, Deus anuncia de manhã as maravilhas dele. E no final da noite ele continua sendo fiel e passa a noite inteira sendo fiel na nossa vida. E quando nós dormimos, estamos ali com nossos olhos fechados, dormindo, ele está nos guardando o nosso sono. E no amanhã ele nos desperta com esperança. Há uma esperança de mudança, de transformação. Nós temos que valorizar tudo que Deus tem nos dado. Sabe, eu gosto muito de conversar com pessoas idosas, e quando as pessoas sentam do meu lado, elas começam a conversar, e às vezes a gente sabe que pessoas idosas, quando elas conversam, muitas vezes elas repetem, elas contam para nós um assunto, depois passa um tempo, elas vão ali e contam o mesmo assunto, e aí isso eu fico pensando, e não é pelo assunto que elas estão repetindo, mas eu fico pensando na grandiosidade que tem aquele assunto, naquela experiência que fica gravada na mente delas, e elas ficam ali te contando, e você fica pensando naquela experiência que aquela pessoa passou. E aí ela tem aquela experiência para passar, e eu fico ali pensando, e muitas vezes eu fico pensando, Senhor, me ajuda, Senhor, a entender e a ter essa essência, a ser grata, Senhor, a estar do lado dessa pessoa com experiência. Então é tão bom, você seja grato a ter uma pessoa idosa do teu lado. Se você tem uma pessoa idosa, se você tem uma avó, uma tia, um tio, um vizinho, uma vizinha que você possa ouvir, seja grata ao ouvir a história dela. É tão bom a gente ouvir, e se um dia nós puder chegar nessa idade, que alguém possa também ter paciência conosco e nos ouvir. Seja grata pelos teus líderes, pelos teus pastores que lutam dia após dia, guerreando numa madrugada, orando pela tua vida espiritual. Seja grata pelos teus amigos que muitas vezes choram, tomam a tua causa. Gratidão é uma palavra maravilhosa. Gratidão é amor. Sabe, Deus faz para nós muitas vezes, como a gente vê que Deus faz. E muitas vezes nós não lembramos de Senhor, obrigada, Senhor, porque o Senhor me acordou hoje de manhã. Me acordou, me despertou. No meio da pandemia, eu estou aqui. Eu estou viva, Senhor. No meio da pandemia, o Senhor me deixou com alimento. Eu sei que aí do outro lado tem pessoas desempregadas. Eu conheço pessoas que estão desempregadas no meio da pandemia. Foram desligadas do serviço no meio da pandemia, mas Deus não tem deixado faltar nada. E vai chegar um novo ano, um novo tempo de esperança. Porque nós temos que ser gratos a Deus, não pelo emprego cheio de dinheiro, mas pelo aquilo que Deus tem nos cuidado. Deus tem nos cuidado. Deus tem nos protegido, tem nos cuidado. Temos que ser gratos a Deus. Gratos a Deus em ter alguém para estar do nosso lado, nos ensinando, aprender de Deus, aprender das pessoas, sabe? Se nós não temos pessoas, agora não querendo sair do assunto, mas eu quero dizer, abrindo um parêntese, dentro deste mesmo assunto, ingratidão, sobre ter pessoas idosas do nosso lado, aprender com pessoas idosas, sabe? Muitas vezes a gente foi criado num mundo onde a gente respeitava as pessoas, cumprimentava as pessoas, né? A gente chegava na casa das pessoas e pedia bênção para as pessoas. E hoje em dia a gente vê os jovens muitas vezes passam para as pessoas mais velhas, não cumprimentam, elas passam correndo e não cumprimentam. Nós não podemos deixar disso apagar. Temos que aprender e ser grato, porque há tempos atrás essas pessoas nos ensinaram a ser educados, a ter amor, para que hoje nós pudéssemos ser quem nós somos hoje. Então nós temos que ser gratos e ensinar para a nossa geração que está vindo também isso.
a ser educados, a ser amáveis, a respeitar as pessoas idosas, a respeitar o nosso líder, a nossa liderança, hierarquia, a poder ter essa intimidade, porque sabe por quê? Porque isso tudo está incluído a nos respeitar, a respeitar o mais velho, a respeitar a liderança, porque se nós não respeitar aquele que a gente enxerga, aquele que a gente está vendo, como que vamos respeitar e ser grato ao nosso Deus que nós não enxergamos? Então nesta tarde eu quero te convidar a valorizar. Você pode dizer assim para mim, mas irmã, você não sabe o que eu tenho passado. Realmente, irmã, eu não sei mesmo o que você tem passado, mas uma coisa eu tenho certeza, que você tem motivos de gratidão a Deus por estar viva, por ter uma família, por ter filhos, por ter esposo, ou por ter uma mãe, ou por ter um pai, ou por ter um vizinho, ou por ter uma tia, ou por ter um emprego, ou até mesmo por não ter mais o teu emprego, mas você teve um emprego, então você tem direitos diante de Deus, legalidade diante de Deus, porque Deus te deu um emprego e agora você pode dizer, Senhor, muito obrigado, eu sou grata porque o Senhor me deu um emprego, eu não tenho mais, mas o Senhor me deu, e você pode chegar diante de Deus e ser grata a Deus. Você teve um emprego, então você, em algum momento, você tem que ser grata a Deus pelo emprego que Deus te deu. Levantar e sorrir, é hoje que nós temos que sorrir. É hoje que nós temos que nos render diante de Deus, nesse jardim de gratidão. Sabe, imagina uma porta linda, florida, onde você entra e você e Deus pega e diz, o que tu precisa, minha filha? E aí Deus te oferece o que você precisa. E você somente olha para Deus e diz, Senhor, muito obrigada. Muito obrigada pelas minhas pernas, pelos meus braços, pelo meu... Senhor, que eu respiro, pelos meus pulmões, pelos meus olhos, pelo meu nariz, pela minha boca, pelas minhas orelhas, pelo meu cabelo. Irmão, muitas vezes só sabemos reclamar. Reclamamos e reclamamos e reclamamos. Quando vemos alguém que não tem um braço, que não tem uma perna, ficamos envergonhados. Porque aquela pessoa muitas vezes faz muito mais do que nós, que somos perfeitos. Vamos louvar a Deus, vamos engrandecer a Deus por este ano que estamos vencendo. Ano que vem, vamos fazer muito mais na presença do Senhor Jesus. O que Deus colocar na nossa mão, vamos multiplicar. Deus pede para que nós façamos algo, vamos fazer muito mais. Vamos louvar muito mais, agradecer muito mais. Eu sou grata a Deus pela oportunidade que o Senhor me deu de estar falando da palavra do Senhor, pela oportunidade de todas as irmãs que aqui passaram este ano falando das suas experiências. Gratidão por cada uma delas que passaram contando um testemunho de vida, testemunho de alegria, de vitória. E muitas estão guerreando, mas são gratas. Você seja grata, você é um vitorioso, você é uma vitoriosa. Eu louvo a Deus pela tua vida que está aí se enchendo da presença de Deus. Por que eu estou sentindo aqui a presença de Deus? Porque Deus, Ele é vida, Ele é real. Sabe, quando eu comecei a entender Deus, eu achava que Deus era um ser humano como eu. E aí eu pensava, Deus, Ele vai fazer, tá bom, ele é um pouco mais do que eu e Ele vai poder fazer o que eu não posso. Mas quando eu entendi que Deus, Ele não é um pouco mais do que eu, que Deus, Ele é sobrenatural, Ele faz coisas sobrenaturais, que Ele faz coisas impossíveis, Ele faz coisas que eu não imagino, os meus pensamentos não conseguem imaginar o que Deus pode fazer, a grandeza de Deus, os poderes de Deus, o que Deus pode fazer.
Deus muda o diagnóstico. Deus muda a tua história. Deus muda o diagnóstico. Deus te cura agora aí sentado no teu sofá. Deus te cura agora aí sentada na tua cama. Você que está triste, está em depressão. Você que já disse, olha, já tomei tantos remédios, eu não acredito mais que a depressão vai sair da minha vida, que isso já faz parte. Deus te cura nesta tarde. Deus te cura neste momento agora, no horário que você está, exatamente neste horário, Deus te cura dessa depressão. Basta você crer. A tua fé, se você tomou posse, Deus te cura agora. É agora, é um milagre imediato. Entra assim, ó, uma paz dentro do teu coração e nunca mais você vai sofrer. Você está sofrendo, você não tem necessidade de sofrer, porque Deus, ele muda a história. Quando eu percebi que Deus, ele não é um ser humano como eu, ele é sobrenatural. Ele vem na água, ele vem por cima da água. Deus, ele vem, ele poderia vir remando no barco, mas ele vem por cima da água para mostrar para nós. E ele disse para Pedro disse, Senhor, se és tu mesmo, então deixa eu ir contigo por cima das águas. E ele disse, então vem, Pedro, anda por cima das águas. Quando Pedro tirou os olhos do Senhor, ele sentiu medo. Então nunca devemos tirar os olhos do Senhor. Deus tem a mudança, Deus tem a transformação, Deus tem a cura para você, a cura da depressão, a cura da tristeza, a cura do pânico. O que você precisa, Deus tem. Seja grato. A palavra dessa tarde, ela é maravilhosa. Diz assim, ó. O título diz assim, ó. O salmista louva a Deus por amor da sua obra, justiça e graça. Bom é louvar ao Senhor e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo, para de manhã anunciar a tua benignidade e a todas as noites a tua fidelidade. Então de manhã ele é bom, de manhã o Senhor, ele é bom, ele é bondoso, sempre ele é bom. E à noite ele sempre vai ser fiel. Deus, ele é completo. Deus, ele é completo. Ele passa o dia inteiro nos guardando, nos dando coisas boas, nos tratando o dia inteiro. Sabe? Quando nós passamos por lutas na nossa vida, nós provamos o poder de Deus. Provamos de Deus. Não que nós vamos provar a Deus. Não, mas provar que Deus é bom. Provar é saber, passar naquela guerra, naquela luta e saber quem é o Deus que nós servimos. Quando você vencer com Deus, você já sabe o Deus que você serve. Então eu te convido a provar esse Deus que você serve. Toma posse, você já está curada, te alegra. Se você precisa da tua família na presença do Senhor, toma posse. É o Espírito Santo que faz o milagre. Esse ano foi um ano diferente. Eu também, pessoas que eu amo, passaram por enfermidades, adoeceram, foram para o hospital, passaram por cirurgia, e eu ali clamando junto com a minha família, junto com o grupo de mulheres, e ganhamos a vitória. Ainda estão em recuperação, mas eu creio que Deus vai fazer a obra completa. Em todos os pedidos de oração, eu sei que Deus vai fazer a obra completa para honrar o nome dele. Mesmo que Deus não fosse fazer, ele continua sendo Deus amado do meu coração, mas ele faz a obra para ele mostrar o grande amor dele, porque ele é bom, ele é bondoso. Ele quer provar, ele quer que nós abrimos a nossa janela de manhã e podemos anunciar as bondades dele e as fidelidades dele. Que Deus abençoe, que você, a partir de hoje, não mais se entristeça com tudo que tem acontecido, mas procure na tua casa motivos de glorificar a Deus. Diga glória a Deus, diga aleluia, porque uma palavra errada, uma palavra não vai mudar a história. As nossas palavras, elas têm poder, então vamos dizer palavras de ânimo, palavras de bênção.
Uma palavra que vai entristecer não vai mudar a nossa história. Então vamos ser gratos. Gratos a Deus, nosso Pai poderoso, grata aos nossos líderes, grata à nossa família, grata aos nossos amigos, aos nossos vizinhos, aqueles que estiveram conosco o ano inteiro do nosso lado. Gratos, muito obrigado porque estiveram conosco, lado a lado. Eu sou grata àqueles que estiveram olhando, assistindo o Sofá da Lu, tiveram um tempinho, pararam para olhar a humildade, mas a grandeza que tem, porque é a palavra do Senhor Jesus. Poderia ser uma criança que estivesse falando, porque a grandeza que tem é porque é a palavra do Senhor Jesus. É a palavra dele. E a palavra dele sempre se cumpre. A profecia dele sempre se cumpre. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te guie, que Deus te dê vitória, que você possa testemunhar aí a bênção que Deus tem feito na tua vida. Deus abençoe. Querido e amado Deus, em nome do nosso Senhor Jesus, Pai, eu coloco, Senhor, essas vidas, Senhor, nas tuas mãos. Todos que estão assistindo, Senhor, este vídeo, meu Pai, possam ser, Senhor, transbordando, Senhor, de alegria, de paz. Eles possam, Senhor, transbordar, Senhor, de alegria, Senhor, de paz, Pai. Eles possam sentir, Senhor, a tua presença, a tua graça, a tua glória, Senhor. Que eles, Senhor, venham testemunhar, Senhor, das bênçãos e das vitórias que o Senhor tem para cada um deles. Meu Deus, que haja cura, que haja transformação, que haja libertação, Pai. Eu abençoo a cada um deles, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe.